Marília, então primeiro se apresenta, quem é você, onde você formou, há quanto tempo, o que você fez, tá bom? Eu sou a Marília, né? Eu formei na PUC em 2011, então agora em junho fará 10 anos de formada. E quando eu comecei, eu fiz uma pós. Antes de formar, quando eu comecei a fazer estágio da faculdade, eu apaixonei, né, por hospital. A gente fez a parte prática no Hugo e eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para minha vida, né? Então, antes mesmo de formar, já comecei uma especialização, a do GANEP, foi a mesma que a Milena fez, que era nutrição clínica oral, enteral e parenteral. E aí, posso já Pode. Emendando e contando? Pode ir. Casa é sua. Tá bom, então eu já vou contar um pouco. E aí eu queria hospital, fiquei apaixonada por essa área, né? Pela UTI principalmente, que lá no UGA a gente ficava na UTI. E antes de formar também eu comecei a fazer um estágio com uma nutricionista. E essa nutricionista era super famosa na época, ainda é. E ela atendia muitos pacientes. E aí eu comecei o estágio com ela em maio e eu terminaria em junho, né, a faculdade. Então, ela atendia 12 horas por dia. Quando eu estava sem estágio, sem aula, eu ficava lá no consultório dela essas 12 horas. E aí depois eu finalizei, né, em julho veio as férias. Então, eu sou do interior, eu sempre ia pro interior nas férias. Falei, não, mãe, eu vou ficar aqui, que eu vou ficar no consultório, né, dessa Nutri. E eu ficava lá essas 12 horas em julho, então assim, peguei uma bagagem enorme com ela, aprendi muito e foi vivenciando mesmo na prática que eu me encantei, me apaixonei por consultório e vi que era aquilo que eu queria, né? Então, foi isso. E aí, eu formei, aí eu consegui, acho que o CRN saiu em setembro, eu não me lembro ao certo, e eu ainda estava com ela, né, nesse estágio, e aí quando eu peguei o CRN, ela falou, não, você pode começar a atender aqui. E aí eu já comecei o atendimento desde aquela época, então foi em 2011, finalzinho de 2011. Eu atendi alguns horários que ela não atendia, né? Então eram poucos horários, porque ela atendia muito. Então logo eu tive que, né, não me cabia ali mais. Então eu fui e abri meu consultório em 2012. E foi assim, logo que eu formei, né? E como eu tava vislumbrada, eu pensei, vou abrir meu consultório e vou também lotar a agenda, né? Vou arrasar. Porque eu já tinha alguns pacientes, mas que eram ali indicação dela, porque ela já tava num patamar que ela já tinha o nicho dela específico, então o público que ela não atendia, ela me indicava. E eu, como eu queria muito, né? Eu não escolhi uma clínica num lugar qualquer, afastado, de um aluguel barato, não. Eu já fui com a cara e com a coragem e aluguei um consultório na Ricardo Paranhos, que era um de aluguel, né? Aqui em Goiânia, um dos aluguéis mais caros. Eu falei, não, é lá que eu quero, e eu fui pra lá. E aí eu dividi a sala com uma amiga minha, e aí comecei, né? Janeiro, geralmente, pra quem começa, nunca é um mês bom, né? Então, até que a agenda começou quer dizer, no começo foi bem complicado, e aí como eu sou do interior, eu falei, então eu vou atender em séries. Como eu dividi os horários com essa minha amiga, tinha os dias que eu não atendia. Eu falei, então vamos para séries. E lá em séries, né, eu lembro, meu pai, ele gosta de política, então ele pegava meus cartões de visita, ele achava que era santinho de político. Ele saía distribuindo em todas as clínicas, os amigos médicos, eu tenho um tio médico, então... E o boca a boca, eu acho que assim, é a ferramenta principal, sabe? Como no interior o boca a boca se espalha mais rápido. E lá também eu consegui, como eu trabalhava eu comecei a atender numa clínica, hospital, então eu consegui cadastro num plano de saúde. E aí logo minha agenda estava lotada lá em séries. Então... Nos dias que você tinha proposto atender. Isso, exatamente. E aí... Até chegou um momento que eu tive que escolher, né? Ou séries ou Goiânia, porque em séries estava bem cheio. Mas como a minha prioridade era aqui, então eu fui, né, remanejando para poder ficar só aqui. Bom, então, pegando até aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Você estava aqui, né? Também assistiu. Que é a questão do nervosismo, Marília, né? É bom, assim, ver experiências diferentes, né? A Milena, ela foi atender... no consultório um tempo depois. Você disse que já foi com a cara e com a coragem. Foi. Então, você ficou nervosa? Como é que foi o nervosismo no primeiro momento aí do atendimento? Eu sempre ficava nervosa. Eu sou nervosa, eu tô nervosa, entendeu? Você tá fico nervosa ansiosa. agora?
Mas como eu já tinha essa vivência nesse consultório dessa nutricionista, então assim, me deu muita bagagem, porque eu sou muito observadora, então tudo eu ficava, né, atenta. Às vezes até uma saia justa dela que o paciente colocava, o que ela respondia, né? Então eu ficava muito ligada, então eu já tinha assim, né, lógico que era um período curto de tempo, mas eu já tinha atendido muito paciente, assim, vivenciando com ela. Ela me dava muita oportunidade, às vezes ela me deixava alguns pacientes só para eu pesar, né, para fazer como se fosse um atendimento, né, desses pacientes dela. Mas a gente não deixa de ficar nervosa, né? Então, na hora que é o seu mesmo, contato, né? Exatamente, porque antes, né, deu errado alguma coisa, chama a Nutri. Ela que é a dona do paciente, ela que é a Nutri do paciente, né? E quando o consultório era meu, eu que tinha que resolver. Então, claro que eu ficava nervosa, né? Agora ainda fico de vez em quando. Com a experiência, a gente vai ficando mais tranquila, né? Assim, antigamente, quando tinha paciente novo, né, na agenda, eu já ficava, né, com taquicardia, né? O que será que ele tem, né? Eu não tinha essa ideia boa da Milena aí de mandar o questionário. Então, era uma surpresinha, né? O que vai vir agora para mim, né? Qual será o objetivo da consulta desse paciente, o que esse paciente tem. Então, a prática faz a gente ficar mais tranquila. Você começou atendendo tudo, Marília, ou você focou em algum público de atendimento? Você focou assim, vamos dizer, na classe que você queria atingir, né? A gente até conversou disso um pouco, né? Às vezes você colocar o seu consultório em determinada região, sim, você está focando em determinado público. Mas você focou nas patologias, nas, sim, doenças, em algum grupo, criança, adolescente? O que você começou no início? Então, no início, eu acho que assim, quando você está querendo, né, ter pacientes, encher a sua agenda, né, ter um público, quer que as pessoas te conheçam, não dá para filtrar, né? Você não tem paciente, você ainda vai querer um nicho específico. Então, eu atendia de tudo, né? Então, assim, essa é a minha dica também para vocês, né? O paciente pergunta, você atende vegetariano? Você fala, atendo. Você não entende nada, você vai lá e estuda, né? Para atender. Uhum. Você atende paciente com doença renal? Atendo. Vai lá e estuda, né? É uma bagagem para você e a partir do momento que você começa a atender, você vai tendo aquela prática do consultório, de fazer anamnese, avaliação, você vai já deixando de ficar nervoso, né? Durante o atendimento, e aí vai se alastrando aquele boca a boca, né, que eu acho que é o fundamental. Então, se o paciente, você conseguiu conectar com o paciente, né, logo na consulta a gente já sabe se a gente conseguiu conectar com o paciente ou não, né? Então, se você conseguiu conectar com o paciente, se ele tiver resultados bons ou não, mas se ele gostou do atendimento, ele vai te indicar. Então, ele te indica para um, para outro, aí dali vem 2, depois desses 2 vem 4, né? Então, no início, não foquei em nenhum público específico, eu atendia todo tipo de paciente, né? Se alguém me perguntasse qual era o meu nicho, na época, era emagrecimento, né? Mas assim, não era tão focada nisso. Então, a gente estava falando, né, sobre o público que você atendia no início, todo mundo. Uhum. Hoje, como que tá o seu público? Você conseguiu focar em algum, né, grupo ou você continua assim atendendo todo mundo? Não, hoje meu público principal são mulheres. Então eu atendo mulheres, a maioria para emagrecer e atendo o público de gestante. Então a fase, né, de pré-concepção, aquela mulher que está tentando engravidar, gestantes, pós-parto e atendo crianças acima de 5 anos. Então, esse é meu público hoje. Então, criança acima de 5 anos. Acaba que bem específico, né? Exatamente. Quando eu já começo a comunicar com a criança, né? Então, assim, essa fase de introdução alimentar, eu já não atendo mais. Então, é 5 anos porque eu consigo, né, ali ter aquela troca com a criança. As suas pacientes que engravidaram, né, que deram a luz que você atende, quando elas sabem disso, elas devem detestar, né? Porque elas iam querer ter muita continuidade, né? Para ter você para atender da introdução alimentar, né? Mas eu sempre oriento. Então, assim, eu gosto, né? Então, cada consulta, principalmente durante a gestação, a gente faz todo um planejamento. Então, o primeiro trimestre eu falo de uma coisa, o segundo de outra, o terceiro eu já entro na amamentação, já foco também no... Já dou dá uma pincelada, né? Exatamente. Depois do pós, né? Da introdução alimentar mesmo. Às vezes a mãe volta para poder
recuperar a forma ou para melhorar alguma coisa, disposição, né? Que esse pós-parto não é nada fácil. E vai indo consultando, eu também vou... Acabo que faço, né? Essa parte, mas assim, não como uma consulta específica, porque eu preferia assim. Então, esse é meu público hoje. E por que você não quis atender essa introdução alimentar? Porque seria, assim, o seu paciente já estava ganho, não é verdade? Então, quem trabalha com materno-infantil, normalmente tem oportunidade de fidelizar o seu cliente por no mínimo 3 anos. Isso. Porque você fica lá com a mulher, aí ela engravida, você fica 9 meses com ela, aí tem os 2 anos né, da introdução alimentar, né, de tudo mais. Então, você estava com o paciente aí ganho. Por que você não quis essa fase? Então, na verdade, assim, eu queria atender apenas mulheres, né? Então, que seria essa fase também de menopausa, mulher para emagrecer, as que estão tentando engravidar. Só que eu já tinha algumas crianças comigo, né? Então, e essa fase de introdução alimentar é uma consulta mais demorada, é uma consulta que te suga mesmo, né? Assim que você precisa de informação, a mãe fica muito preocupada, principalmente quem procura, a grande maioria são mães de primeira viagem, então te demanda um pouco mais de tempo ali para aquela consulta, para aquela mãe, né? Você ficar um pouco mais à disposição, tanto a estrutura da sala, né? Tudo, porque eu mudei agora isso, né? Porque eu tive a Helena. Aí eu consegui voltar pro consultório quase que na mesma proporção que antes. Aí depois do segundo filho eu não consegui, né? Então eu mudei de clínica para facilitar a minha vida, né? Para ser na rua da minha casa. Então, como eu comecei aos poucos, né? Porque esse recomeço foi praticamente quase que voltar do zero, porque eu fiquei 4 meses sem atender quando o Henrique nasceu, que é o segundo filho. Então, muitos pacientes, né, foram procurar outros profissionais, porque foi um tempo longo que eu fiquei, não estava planejado esse tempo todo. Então, eu comecei de pouquinho, eu comecei a atender 2 manhãs. Depois eu aumentei para 3. Aí agora que eu realmente tô com um consultório só meu, que eu atendo, né, de segunda a sexta, apesar de ser só de manhã, por conta das crianças. Mas então, por toda essa logística, porque a consulta de bebê demora mais, por conta da estrutura do consultório, né, que tem que ter essa adequação, né, de tudo, de instrumentos, de balança pediátrica, de régua pediátrica. Então, nesse momento agora, é isso. Mas assim, eu sou apaixonada por bebês também, por essa fase, né? Tanto é que eu ainda gosto de dar essa orientação, né, para as mamães. Então, mas as que querem algo bem específico, aí eu indico as minhas colegas que estão nessa área. Entendi. E quanto que é a sua consulta hoje, Milena? Desculpa, Marília. Hoje a minha consulta é R$300 e a minha consulta vem incluso um retorno, né? Na verdade, quando eu comecei, eu trabalhei com essa nutricionista, então como eu estava atendendo na sala dela, ela falou, olha, você vai atender aqui na minha sala, mas nós vamos seguir o mesmo protocolo. Então, meu atendimento era igual ao dela, vamos dizer assim, né? Foi o que ela me propôs quando eu comecei. E quando eu comecei, que era esse acompanhamento, né, nesse protocolo dela, que era de acordo com o que ela atendia, era uma consulta e 3 retornos, Marta. Então, o paciente ia ao consultório toda semana. Era como se ele pagasse o mês. E aí consultava, tirava as medidas, fazia avaliação, né, montava o cardápio. E toda semana ele ia para pesar, porque a grande maioria dela também era emagrecimento, e trocar o cardápio. Então, ela não passava uma dieta longa de 30 dias, ela passava um cardápio assim, meio que para uma semana. Isso foi bom, porque o paciente, querendo ou não, ele causa uma certa dependência, né? Então, ele quer ir lá pegar o cardápio novo da semana, ele quer ir lá naquela semana para pesar, porque ele quer ver o resultado do esforço dele. E assim, eu demorei para desgarrar desses 3 retornos, porque eu também achava que era, assim, maravilhoso esse método, os pacientes amavam. Toda semana, como a grande maioria era emagrecimento, né, eu tinha um cartãozinho, a gente coloca estrelinha para motivar, né, a paciente ficava motivado, com uma quantidade de X de estrelinhas a gente dava um prêmio, então eles também iam atrás desse prêmio, né? E a gente via até, às vezes, um paciente, né? Eu ainda atendo homens, mas é muito pouco. Mas, às vezes, um homem de 90 quilos lá, 60 anos. Não, eu vim porque eu preciso ganhar minha estrela. Então, a gente via que era uma troca bacana. E aí, eu fiquei com esses retornos semanais. E logo nessa transição aí que eu voltei, né? Depois do segundo filho, como eu voltei com 2 manhãs para atender, não tinha condições de ser
3 retornos, né? Porque aí o paciente acaba que vai lá 4 vezes, né? Pagando uma consulta. Então, tava inviável. E aí eu mudei esse estilo de atendimento, aí ficou sendo agora, os meus pacientes vão a cada 15 dias. Então, é a consulta e um retorno com 15 dias, né? Aí depois, o mês seguinte, se ele vai de novo, é outra consulta. Paga de ele novo, paga de novo esse e mesmo tem- valor. Isso. Então é como se fosse cada encontro com você R$150. Exatamente. Como se fosse exatamente, isso, assim. exatamente. Entendi. E eu só querendo voltar lá em séries na época, né? Porque eu acho que esse negócio de atender todo mundo, assim, no começo é importante. E que eu queria contar isso, que quando eu comecei em séries, eu comecei a atender plano de saúde. E aí, Marta, eu tinha disponibilizado só a segunda-feira para eu atender. E eu comecei nesse esquema de retorno semanal. Então, eu atendia plano, que eu ganhava super pouco, e ainda o paciente ia lá 4 vezes. Não sei se pagava R$36 a consulta. E aqui, até lá em série, são 180 quilômetros, né? Então, não pagava nem a gasolina. Mas aí eu ia toda feliz, aí ia... Quantos pacientes? 3? Tinha 3 pacientes. 2? 4? E foi. E eu falei, não vou desistir. Meus pais também moram lá, né? Então, tô indo também ver a família. E eu ia toda semana. E aí, chegou uma época, já lotou a segunda, vamos pra terça. Aí, abri a agenda terça, então atendi a segunda e terça. Lotou. Aí, quarta à tarde já era dia de Goiânia. Então, não, mas tem quarta de manhã. Eu atendia segundo o dia inteiro, terça o dia inteiro e quarta de manhã. Teve uma época que eu atendia, Marta, nesses, vamos dizer, 5 períodos, né? Manhã e tarde, e da quarta de manhã, 92 pacientes. Era muita gente. Era muita gente. É como assim, chega num período que você não consegue. Hoje eu falo, eu não consigo. Porque hoje a minha consulta, o paciente, ele precisa de conversar, né? Eu também gosto de ouvir, eu gosto de falar. Se a paciente tá lá no puerpério, eu gosto de acalmar aquela mãe. Então eu falo sobre maternidade, eu falo sobre muitas coisas que não tem nada a ver de nutrição, mas que também tem a ver com aquele momento e acaba, né, somando. Então hoje a minha consulta de retorno é 1 hora. Esse retorno que ela vai com 15 dias, eu não consigo. 40 minutos, assim, 30 foi muito rápido. Mas porque a gente fala e conversa. Mas naquela época era outro gás, né? Eu tava recém-formada. Eu tava empolgada, então assim, era tudo cronometrado. Eu ficava olhando o relógio, terminei a anamnese, tem que fazer a avaliação. E aí, era muita gente. E assim, as pessoas não achavam ruim. Primeiro porque era por plano, então era um pouco mais barato, mas também todo mundo tinha resultado, né? Então eu focava no atendimento, eu fazia o meu trabalho e todo mundo tinha resultado, então assim, por isso que bombou, porque no interior, né, todo mundo, nossa, você emagreceu, quem que foi? Me dá aí. O que você tá tomando, né? Nem onde você foi, o que você tá tomando. E aí eu tive que escolher, e foi que depois de não caber mais gente, porque o problema não é atender 92, Marta, o problema é depois você calcular 92 dietas pra você mandar com uma semana, né? Então essa época eu trabalhei demais. E quando eu tava com essa nutricionista, ela falou, Marília, 3 anos de formada, você já tá assim, muito bem. Então, tinha esse número em mente, né? Com 3 anos, porque no começo, nossa, eu ia lá atender 1 paciente, 2 pacientes. E assim, vai atender esse 1 paciente como se ele fosse o único que você tem mesmo. Então, dê a devida atenção, escuta o seu paciente, demonstre para ele que você tá super empenhado para ajudar ele a atingir a meta. E você tá, né? Mas assim, deixe isso bem claro para ele. Então, assim, ouça, né? Às vezes ele vai lá para conversar, para falar de outro assunto, do filho que tá doente, não sei. Ouve, né? As pessoas estão carentes, as pessoas querem ouvir, tem tudo aí tecnologia, mas essa parte acolhedora da tecnologia não tem, né? Então, só voltando aqui que eu lancei puxei outro gancho, mas essa nutricionista falou pra mim, 3 anos, né? E aí, como eu comecei e já fui atendendo, e aí tive 2 consultórios meio que diferentes, que eram públicos diferentes, né? Aqui em Goiânia era um público um pouco, né, com até um socioeconômico um pouco melhor do que lá. Então, era público diferente. Marta, com 1 ano e meio, eu já tava ganhando super bem, eu já comprei meu carro, eu já paguei ele metade à vista. Tanto que eu tava assim, bem, né? Mas eu também ralava. Que eu atendia lá em séries, o primeiro paciente eu marcava 7, tinha 1 hora de almoço e terminava de atender 8, 8h30 da noite. E que hora você calculava essas 90 dietas? Ai, minha amiga, sábado, domingo, madrugada. Trabalhava no final de semana. Era. Exatamente. Né? Então, e assim... até hoje eu trabalho, porque ao contrário da Milena, né, mostrando uma outra realidade, eu não calculo a dieta na hora do paciente, então aquele tempo é todo pra ele, eu faço avaliação antropométrica, né, nesse estágio que eu falei, eu tive muita experiência, eu fazia praticamente todos esses pacientes dela, ela me
fazia eu tirar também as medidas pra eu ficar, né, com essa... Com a mão boa, né? Isso, exatamente. Então, eu faço essa avaliação antropométrica assim, tão rápido e eu não consigo me desgarrar do adipômetro, né? Então, eu tô querendo comprar agora uma bioimpedância, eu vou comprar, mas eu não consigo, porque eu gosto de pensar o paciente, acho que não tem nada melhor do que você realmente sentir ali a pega quando você, né, já tá bem habituado a fazer, você vê ali que não tem como errar, né? Assim, quando você já tá bem treinada mesmo, né? Então, é isso. Vamos para o assunto de convênio. Eu acho que isso interessa um pouquinho aí ao pessoal, né? Que convênio que você atendia? Eu atendi o IPASGO. O IPASGO. Como que você chegou a ser credenciada do IPASGO? Então, eu não consegui cadastro pessoa física. Então, eu fui incorporada no corpo clínico dessa clínica lá, que era como se fosse um hospital, né? Então, eu atendia pelo hospital, porque para conseguir cadastro é bem complicado. É muito burocrático, eles abrem um edital de tempos em tempos, né? Eu nem sei como é que tá isso, mas é muito burocrático, né? A Unimed, eu acho que seria uma boa opção para quem quer começar. Começar e quer pegar experiência, né, Marília? Que eu acho que é isso que trouxe para você, né? Sim, exatamente. Porque você atende tudo, né? Um público, assim, com todos os tipos de enfermidades. Então, você vai pesquisar, você vai procurar, né? É um volume, querendo ou não, grande, porque não tem como você também fazer uma consulta muito detalhada, porque também você tem outros pacientes para atender e até o próprio paciente entende, assim, que é um pouco rápido, né? Na verdade, o meu atendimento era exatamente igual para todos. Eu dava a minha pastinha, que era, né, com aquele preço fixo, né? A pasta, o material todo gráfico era igual do paciente de plano com o paciente que pagava a consulta, a dieta eu calculava em casa, não entregava nada pronto, era exatamente o mesmo tratamento. Então também acho que por isso que valorizou, porque depois que eu falei, não consigo atender plano de saúde mais, porque eu não consigo, né? Ou eu tenho que escolher aqui ou Goiânia. E aí os pacientes que já consultavam comigo e até os que estavam vindo, não, tudo bem, ela não atende, eu vou pagar. Então isso abriu portas, né? Eu conheci muita gente, esse boca a boca foi rápido, né? E aí eu consegui depois ter o meu público. Isso, o atendimento de plano, ele é bom, muito bom por conta dessa experiência, né? Desse feeling que a gente ganha. Não é pensando no dinheiro, né? Mas é pensando nisso. Mas como você tinha um volume maior, a sua consulta durava menos tempo? Muito menos tempo. Marta, eu tinha que cronometrar. Quando era retorno, era de 12 a 15 minutos, 16 no máximo, e a primeira vez era 25 minutos. E você conseguia fazer anamnese, antropometria? Aí na primeira consulta, eu não entregava dieta, mas eu sempre entregava. O paciente tem que sair do consultório com alguma coisa, né? Então eu fazia essa avaliação, que eu já entregava na hora, né? Com as dobras, né? Jogava no programa. E aí eu entregava a pastinha. E aí se o paciente tinha alguma enfermidade específica, eu já entregava essa orientação. Então era isso. Era a avaliação, umas orientações gerais, às vezes uma lista de compras e só. Aí a dieta, alguma coisa mais... Isso antes, né, que eu tô falando. Algo mais específico do paciente, umas metas específicas para ele, aí eu fazia depois, né, porque precisa, né, de um tempo maior. Queria que você falasse um pouquinho agora sobre a parte de gestante, especificamente, né, as suas gestantes. Como que é? Você montou um protocolo de atendimento para essas gestantes, você faz avaliação antropométrica diferente, o retorno é diferenciado, sempre você entra com suplementação. Como que é o seu tratamento aí com as gestantes? Então, a gestante, assim, é uma paixão minha. Eu sempre gostei de gestante. E aí, minha irmã é obstetra, então ela sempre me indicava gestante. E aí, por isso a demanda foi grande, eu fui me aprofundando em gestantes. E a gestante, ela é muito preocupada, né? Então, às vezes a pessoa, por si, nem faz a dieta, né? Mas como ela tá pensando no bebê, então ela vai seguir a dieta, né? Então é um público assim bem fiel e quando você vê resultado, né? Às vezes, né? Gestante com diabetes gestacional, né? Com algum outro problema ou que tá muito acima do peso e você vê que tá bem, que o bebê tá bem, que depois o bebê nasce bem. Então assim, é tão gratificante. E aí eu fiz alguns cursos, né? De atualizações nessa área. Então também atendo muitos pacientes que eu fiz uma parceria com um médico também, que é dessa parte de fertilização, de reprodução humana. Então, as tentantes já começam como tentantes, né? As que não chegam, né? Lógico, grávidas lá no consultório. Então, tem todo um protocolo de a gente fazer, né, o rastreio se está faltando algum mineral, alguma vitamina, se está com algum
distúrbio, né, alguma carência nutricional. Então elas já chegam com exames, a grande maioria, porque passa pelo obstetra, passa pelo médico, né, especialista em reprodução. Então eu já tenho as fórmulas que eu monto, né, específico para aquela paciente, as tentantes, né, para melhorar ainda mais a fertilidade. A gente tira os alimentos que atrapalham, né, a fertilidade, melhora a insulina, abaixa o peso, né? Depende de como essa paciente chega. E aí eu montei uma cartilha para as minhas pacientes, então sempre que chega lá, se é no começo, eu entrego essa cartilha, que é um material que eu montei, que tem todos os desconfortos da gestação, o que a nutrição pode fazer para ajudar. Então eu dou essas dicas, aí eu montei uma farofinha funcional, que as gestantes agregando, né, contemplando os alimentos que mais contribuem nessa fase, que tem as vitaminas e minerais específicos dessa primeira parte aí da gestação, e dou dicas também nessa cartilha com dicas do obstetra, que aí seriam as dicas que a minha irmã montou, dicas de produtos, creme para estria, algumas coisas assim que vão além, né, que eu acho que esse ir além faz toda a diferença. Então todas as minhas gestantes têm esse material, aí no final... Ao final da gestação, tem a suplementação específica do terceiro trimestre e eu já dou uma pincelada em amamentação, eu já informo, né, sobre a amamentação, sobre como amamentar, né, quais são as dificuldades, né, o que essa mãe pode fazer para ter sucesso na amamentação, né, porque a mãe não nasce sabendo amamentar e nem o bebê não nasce sabendo mamar, né, Marta? Então, o principal para a mãe conseguir amamentar é ter conhecimento, né, então ela tem que pesquisar, ela tem que ler para ela ficar ali segura, né, de que vai dar certo e, se for o caso, né, ter profissionais, eu sempre oriento ter profissionais também, uma fono ou alguma enfermeira específica para poder conseguir aquela primeira pega, né, então eu gosto de que essas minhas gestantes eu vou bem além, sabe, eu abraço ali aquela maternidade e coloco muito a minha experiência, a minha prática, né, com amamentação, com filhos, ali na consulta. Então, nossa, é tudo isso. Muito legal mesmo. Como é que ficou na pandemia, Marília? Esses atendimentos, você também está fazendo atendimentos online? Fez, né? Agora a gente já está podendo, né, voltar presencialmente, mas como é que foi a sua experiência nessa parte de atendimentos virtuais? Marta, então, eu tive, né, que começar a fazer esses atendimentos online, não teve jeito. E confesso que no começo eu tive um certo preconceito, achando que não ia dar certo, que eu não ia ter essa mesma adesão, que o paciente, né, poderia não conseguir seguir, né, se conectar mesmo dentro do programa. E deu tudo certo, eu gostei, eu atendo até hoje, enquanto for liberado eu vou continuar atendendo. Eu já tenho 6 pacientes que eu atendo nos Estados Unidos, eu tenho paciente em Portugal, em vários lugares do Brasil, em Manaus, atendi em Belém, em São Paulo. Tem uma gestante de São Paulo que acompanha a gestação inteira comigo, que tinha diabetes gestacional, o bebê nasceu ótima. Então, assim, acho que a tecnologia tá aí para poder ajudar. E esse povo era daqui, mudou ou te conheceram de outra forma? No Instagram. Tudo do Instagram. Tudo do Instagram. A gente não tem para onde correr, gente. É o portfólio, é o Instagram. Na verdade, antigamente, quando não tinha Instagram, foi quando eu comecei, né, Marta? Essa Nutri que eu te falei, que foi a que eu fiz estágio, ela já era, assim, bem à frente. Então, ela já postava coisas no Facebook, que na época era Facebook. Então, eu fui na onda dela. Até essa questão, eu falei pra ela, eu sempre brincava que ela era muito marqueteira. Então, essa parte do marketing dela também, eu consegui pegar algumas coisas. Então, eu também postava coisa no Facebook, dica, né, pratos de paciente. Isso também me ajudou muito, porque depois que eu saí dela, eu já não tinha ela pra me indicar. Mas eu já tinha essa liga aí desses amigos, né, na época do Facebook, que eu conseguia divulgar o meu trabalho também. E aí depois fomos migrando aí pro Instagram, né, que é a rede que está mais forte hoje, né? Marília, e os seus custos hoje de consultório? O que você tem de custo no consultório hoje, para quem, né, vai começar e quer montar um consultório? Acho legal falar. Assim, de custo fixo, tem o aluguel. Aí, no meu caso, eu pago a secretária à parte, tenho o contador e só, porque o consultório daqui já contempla, né, toda a questão de condomínio e... Então, só a secretária à parte e um contador. Você tem estagiária, Marília? Não, hoje eu não tenho. Não tem, não, mas já mas trabalhou? Eu já tive, já. E você acha importante o nutricionista ter estagiário? Acho importante. Foi bom. Foi muito bom, né? Eu mais do que ninguém, porque eu aprendi muito com essa nutricionista, eu já tive estagiárias, mas ainda, né, voltando essa transição minha, que eu não tinha tempo nem para poder conversar com essa estagiária, porque eu ia lá corrido, né, voltava em casa. Então agora que esse ano que eu tô bem, assim, não, esse ano vai ser o ano mesmo de retomar a tudo, assim, né? Então...
eu quero sim trabalhar com estagiária. Estagiário de novo, né? Certo. Bom, deixa uma mensagem para os nossos alunos aí, né, do curso, os recém-formados, aqueles que estão se formando, né, para como começar, o que você aconselha, sugere para eles na carreira, na profissão. Bom, eu acho que assim, para quem está começando, né, igual eu já tinha dito aqui, que se você for atender um paciente, que na verdade você precisa de um paciente. Se você tratar ele bem, né, e dar o seu melhor ali naquela consulta, daquele paciente ele vai trazer 1, 2, aqueles 2 vão virar 4, 6, né, porque eu acho que por mais que tenha um Instagram, eu acho que o boca a boca é muito mais fiel, né, porque a pessoa vira o seu cartão postal, né, pensando, por exemplo, em emagrecimento. Quando a pessoa perde 10 quilos, todo mundo observa, todo mundo repara e aquela pessoa tá radiante, então ela vai levar o seu nome, né? Então, assim, você basta ter um paciente, porque os outros vão vir, né? É claro que, assim, tô falando isso de modo geral, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas essa semana mesmo, Marta, eu atendi, foi até coincidência, porque atendi 3 pacientes essa semana, que eram meus pacientes lá da outra clínica de 2013. Então, assim, quando a gente faz um bom trabalho e tem resultado e o paciente consegue se conectar, ele acaba voltando, né? Então, se ele precisa de você novamente, ele tá aí. Então, acho que tem que dar essa devida atenção, né? Para quem quer consultório, para o paciente, que aí vai ser duradouro e você vai ter o melhor cartão postal, né? Para poder divulgar o seu trabalho.